Olá, amados, 6 de janeiro, terça-feira de 2026. Hoje é dia de Reis, né? Mas tradicionalmente a gente celebra o dia de Reis no primeiro domingo de janeiro, mas hoje, dia 6, também é dia de Reis, dia de marcar a porta, fazer lá a marcação da porta, chamar a família para rezar. E como dica, eu deixo o seguinte: reúne a família hoje à tarde, faça um café de Reis. Eu costumo fazer isso, eu estava aqui conversando agora há pouco com o Gustavo. Eu costumo chamar os vizinhos sempre que posso para rezarmos o texto e fazer um junta-prato, cada um dá um prato ali e tomar um café da tarde, assim fazendo memória aos dias de Reis, né? Esse grande dia. Mas vamos lá para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de Marcos 6, 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? E de ver, eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando um grupo. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Também comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje nós começamos com uma passagem bíblica muito bonita e rica, né? Que é a multiplicação dos pães e dos peixes, narrado também, né, aí em diversos outros momentos na Sagrada Escritura. Amados, é interessante a gente perceber o seguinte: eles percebem um problema, eles identificam um problema. Já estava tarde, o lugar onde eles estavam era isolado e aquela multidão não tinha como comer. É curioso porque eu sempre falo que no Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão estava formada de pessoas ali querendo ter um sinal material. Cada um sabe onde o calo lhe aperta, então com certeza tinha pessoas ali querendo andar, pessoas ali querendo falar, pessoas ali querendo enxergar, pessoas ali com lepras, que eram as realidades mais comuns do tempo de Jesus, como nós bem sabemos. Então as pessoas tinham vários problemas. E Jesus, ele vai justamente não no problema que cada um estava invocando ou colocando, mas na necessidade atual que era comer. Mas antes mesmo disso, antes mesmo de acontecer tal milagre, ele olha para os seus discípulos e fala: dê vocês mesmos a eles o que eles precisam, né? É curioso porque eu comecei o ano falando em alguns trechos da passagem bíblica, que eu sempre procuro alguns ganchos para a nossa meditação. Olha como é rico, né? O Senhor, ele tenta tirar dentro de nós, a nossa missão. Ele fala assim: a solução está em você. Você também pode fazer a coisa acontecer se você tiver fé. Você pode fazer uma montanha se transferir de lugar se você tiver fé. Nós conhecemos bem essa realidade. E ele olha para aqueles discípulos, ele entende que eles não estão tão preparados assim, mas já deixa ali uma sementinha falando: ó, você pode fazer a diferença enquanto meu discípulo. E aí Jesus pede para que o povo sente ali, começam a sentar, pega os pães, abençoa, dá glória a Deus por aquilo que tem. A luz aqui chegou, estava desligando a luz, o gerador, enfim, perdão.
Jesus pega os pães, dá graças a Deus pelo pouco que tem, e a partir desse momento em que o nosso Senhor é grato, Deus multiplica. Olha só outro ponto de gancho, né? A partir do momento em que somos gratos pelo pouco que temos, Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. E aí ele dá àquele povo que cada um precisava naquele dia e ninguém teve coragem de pedir, que era comida. Por que comida, Padre? Porque o pão. Porque Jesus entendia que o verdadeiro pão é a palavra. Se Jesus tivesse, realizado o que estavam pedindo ali de maneira imediata, alguns teriam até saído e não teria ali uma multidão para testemunhar o poder de Deus. E ele precisava, de maneira homeopática, aos pouquinhos, abrindo o coração e fazer com que aquele povo pudesse entender que o que Deus tem para nos oferecer é algo muito maior do que o material. É a nossa própria salvação. Pense um pouquinho sobre isso. Fique com Deus e até amanhã. Tchau. Amados, deixe seu like, compartilhe o canal, se inscreva no canal, divulgue nosso canal e assim nós juntos, eu e você, estaremos assim multiplicando esse meio de comunicação e de evangelização. Fique com Deus e até amanhã.